Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Eu ia até pedir um lencinho de papel, porque só para variar, né? Eu não sei o que acontece, vaza aqui o meu olho. Ah, sim. As crianças até 5 anos podem acompanhar a irmã Anne e o irmão Odair. Eles estão bem ali, esperando. Aí. Amém. Vou pedir para que os irmãos abram a palavra em Jonas. A minha linguagem é NA. O livro de Jonas, capítulo 4, versículo 2. Então, Jonas, capítulo 4, versículo 2. Amém? Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugi para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciastes. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Irmãos, vamos orar mais uma vez, assim sentadinho como estamos. Senhor, meu Deus, nós lemos a Tua palavra, e a Tua palavra é tudo, Senhor. Paizinho, obrigado, Senhor, porque o Senhor realmente é misericordioso, é grandioso, é tardio em se irar, Senhor. Obrigado, porque se não fosse a Tua misericórdia, o que seria de nós? Paizinho, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale conosco, Paizinho. Fale com cada um de nós, especial comigo, Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, mais uma vez me colocar diante de Ti e ser um instrumento nas Tuas mãos, Pai. Peço que o Senhor traduza e transmita tudo que o Senhor quer falar, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vocês conhecem o profeta Jonas? Quem que conhece? Já ouviu falar na Bíblia? E qual que é a primeira coisa que a gente lembra sobre Jonas? As crianças aí que sabem bem. Jonas lá no ventre do grande peixe, lembra? Foi engolido. Eu lembro que na escolinha a gente fazia de pet, assim, um tubarãozinho, um peixão, com a boquinha, e daí encaixava assim, e daí o Jonas ia para dentro da barriga do peixe, né? Então, nós lembramos muito dessa parte da história, né? Mas hoje eu queria que a gente desse uma caminhadinha assim, sobre a história. Para quem não conhece, né? Mas é bem gostoso. São apenas 4 capítulos desse livro. Rapidinho de ler, né? 5 minutos a gente lê. Mas eu não vou ler hoje, tá? Fiquem tranquilos, vocês lerem em casa. Aqui sobre Jonas. Quem era Jonas? Lá no capítulo 1, ele vai dizer, né? Jonas, ele era um profeta. O que é um profeta? Profeta é aquele que ouve a voz de Deus e transmite ao povo, né? Ele fala, Deus fala com ele e ele fala para o povo. Isso é um profeta. Então, ele ouvia muito bem a voz de Deus. E aqui no começo ele fala assim, Deus já falando com Jonas. Levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela,
porque a sua maldade subiu à minha presença. Né? Meu, que mensagem é essa? Né? A gente começa a ler e fala, ué, é para pregar contra eles a maldade. A gente já entendeu, né? Então, Deus está por aqui com Nínive. Né? Deus é muito misericordioso, mas tem o limite. Né? E aí ele avisa, olha, Jonas, eu quero que você vá lá na cidade de Nínive e você pregue para eles. Diga que eu vou, que a maldade deles está por aqui e que vai ser destruída. Né? Eu vou destruir aquele povo, se eles não se arrependerem. E aí, quem eram os ninivitas? Né? Quem era esse povo de Nínive? As pessoas de Nínive eram pessoas muito cruéis, muito cruéis. Os seus inimigos eles destruíam, né? As pessoas que eles torturavam, né? Faziam barbárias com as pessoas que eles encontravam e que eram contra eles. E, né? Pense, Jonas, ali do povo de Israel, né? Tinha um certo receio esse povo, né? Mas sabe que ele não estava com medo do povo, medo de, né? Ele estava com medo da misericórdia de Deus com aquele povo. E então, o que Jonas faz? Jonas se levanta, né? Deus manda ele fazer, levante e vai lá para Nínive. Ele se levanta mesmo, mas para fugir. Ele foge da presença do Senhor para Tarse. Né? Ele manda ir para um lado, ele tá bom, Senhor, e vai para o outro lado. Ou seja, ele desobedece. Né? E eu fico pensando, às vezes eu fico lendo assim, e fico, o jeito, né? Imagine, Deus falou direto com ele, e ele desobedecer. Aí eu fico pensando, mas e eu, né? Deus também fala comigo, também ouço a voz dele. E será que eu obedeço 100%? Né? Muitas vezes eu estou igual Jonas, né? Eu fujo. Deus manda fazer aqui. Tá bom, Senhor. Pego outro caminho. E o incrível é que quando a gente começa a desobedecer ao Senhor, né? A gente não sai da presença dele assim rapidão, de uma hora para outra. Decidi sair da igreja, decidi sair da presença do Senhor. Não, é aos pouquinhos, né? E aí a gente vai vendo que ele vai até lá. E aí ele encontra um barco. Uau, tinha um barco. Ele tinha dinheiro para pagar a passagem. Olha as coisas acontecendo. Tinha vaga, né, para ele no barco. Ou seja, as coisas vão acontecendo. E ele fala, é Deus que está abençoando. Às vezes não, né? Aí você fala, nossa, engraçado, agora que eu parei de obedecer a Deus, parece que as coisas estão dando tão certinho. Não sei se já aconteceu com vocês isso. Agora parece que eu estou me afastando do Senhor, parece que daí agora, nossa, está um período sim de paz. E aí ele desce, vai contando, né? Ele vai lá, desce no porão, e aí ele pega no sono lá na viagem. E durante a viagem acontece uma grande tempestade, do nada, assim, uma tempestade terrível. E o barco balança para lá, balança para cá. O capitão desesperado, né? Gente, vamos ajudar, ora aí para o Deus de vocês. Né? E vamos clamar o que está acontecendo. Olha, esse mar do céu estava bonzinho. Deve ser algum Deus aí que está chateado com alguém. Ou com, né? O que está acontecendo? E nisso, eu fico pensando, né, que a palavra diz ali que Jonas, ele estava dormindo, gente. Estava acontecendo tudo aquilo. E ele dormindo. E aí eu fico pensando assim, né? Às vezes, quando a gente está em desobediência, a gente está insensível ao que está acontecendo. Não está sentindo a tempestade, porque todo mundo está sentindo, mas eu estou indiferente. E assim Jonas estava. E assim, gente, eu vejo o amor de Deus, né? O amor e a misericórdia dele. Porque mesmo Jonas querendo fugir de Deus, querendo desobedecer a Deus, fugindo, o Senhor encontra ele. Né? Criou ali uma situação adversa, difícil,
mas por amor, né? Porque ele queria que Jonas voltasse para o caminho. E nisso ali, eles começam a perguntar, né? Quem que é você? De onde você veio? Que Deus que você serve? Aí ele confessa, olha, eu sou Jonas, sou profeta do Deus criador de todas as coisas. Meu Deus, o povo se treme, né? Imagine, ele é criador do mar, ele que manda em tudo, e aí ele fala que ele está fugindo de Deus. Aí o povo fica mais com medo ainda, fala, o que a gente vai fazer? Se o homem está seguro aqui no barco, nós estamos sofrendo desse jeito, imagine, né? Que ele fala, o que eu devo fazer? Ele fala, me jogue no mar. E eles ficam ali ainda tentando e remando, e aquela tempestade, né? E aí eu fico pensando naquele povo do barco, né? Às vezes, a gente fica tentando, remando, querendo salvar o barco ali, né? No meio da dificuldade, mas quando a gente resolve obedecer, vem a calmaria, né? Porque quando eles obedeceram e jogaram Jonas no mar, o mar se acalmou, né? Todo mundo ficou salvo dentro do barco. E aí, Jonas lá, né? Quase se afogando, acho. Porque imagine, gente, em uma situação em alto mar, você ser jogado no mar, né? O Senhor envia aquele peixão, assim, para salvar Jonas. Né? Porque era um peixe, não era um tubarão. Se fosse tubarão, daí era para... Né? Mas foi um grande peixe. E ele lá... E até então, se você vai lendo, né? Você vê que Jonas, em nenhum momento ele orou. Nem lá no barco ele não orou a Deus. Ele só contou que era o Deus poderoso, que era o Deus, né? Ou seja, ele conhecia sobre Deus. Ele ouvia Deus, mas ele não obedecia a Deus. E muitas vezes, e é muito fácil acontecer isso, com o cristão, né? A gente vem na igreja, a gente escuta a palavra, a gente sabe os hinos de cor, a gente sabe livros de cor. E Deus fala, mas a gente volta do mesmo jeito para casa. Né? Tá fechado meu coração para obedecer. Mas, infelizmente, né, nossa desobediência tem consequências. Né? O Senhor nos perdoa, mas as consequências são muito sofridas. E, às vezes, não é só para a gente, né? É para as pessoas ao nosso redor também. Então, que Deus tenha misericórdia. Né? E aí, lá no meio do peixe, imagine, gente, a situação. Né? Eu estou com um probleminha assim no estômago. E, às vezes, dependendo do que eu como, aquilo vem, assim, um refluxo, né? E eu fico imaginando alguém lá dentro do meu estômago. Situação, né? Tem o suco gástrico lá, deve queimar. Imagine dentro do peixe. Eu não sei como que é lá dentro do peixe, né? Mas eu imagino que não foi fácil. Mas só que a palavra diz que só lá que ele ora. Só no meio daquela dificuldade ali, dentro da barriga do peixe, é que ele se lembra-se, né? E aí ele ora, ele clama ao Senhor, né? Aí uma oração muito linda, né? Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me responde. É uma oração maravilhosa, porque ele conhecia esse Deus. E aí ele fica ali disposto, não, Senhor, pode deixar, o Senhor me livrou dessa, eu vou fazer tudo que o Senhor mandar. Não pode achar que eu vou. Acho que assim, lá dentro dele, ele queria mesmo fazer, né? E então, a palavra diz o Senhor, veio a Jonas pela segunda vez, lá no capítulo 3. Levante-se e vá à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Então, Jonas se levantou, tá? Depois que foi cuspido do peixe, e foi para a cidade. E a cidade de Nínive, gente, era muito grande. Era grande, era poderosa. Eu estava lendo que os muros em volta da cidade, assim, podia passar 4 carros. Imagine, gente, aquelas BR que tem 4 vias, era daquela largura, os muros da cidade. Era uma cidade muito poderosa mesmo. Mas não era por causa disso que Jonas não queria pregar para eles.
Mas aí tá, era para ele pregar, né? Ele foi e fez. E a mensagem que ele pregou lá, ele falou assim. E era uma caminhada de 3 dias. Ele fez uma caminhada de 1 dia, falando assim: dentro de 40 dias, Deus vai destruir todos vocês. Olha que mensagem. Uma mensaginha, né? E ele foi falando. E olha, gente, dentro de 40 dias, Deus vai destruir toda a cidade de vocês, porque o pecado de vocês chegou até o céu, vocês estão, tudo lascado. Né? Dentro de 40 dias, a cidade vai ser destruída. Dentro de 40 dias. Ele pensou, fiz a minha parte, né? Agora, o que eu vou fazer? Vou sentar lá e assistir de camarote e descer o fogo nesse povo. Povo mau, cruel, povo, sabe, que fez tanto mal aos nossos antepassados. E aí, para surpresa de Jonas, o povo se arrepende. A Bíblia diz que, daquele único dia que ele pregou, né, chegou até o rei a mensagem, desde o rei até as crianças, todos. A Bíblia diz que todos se arrependeram. E eles falaram assim, vamos levantar um clamor, vamos jejuar, porque talvez assim esse Deus tenha misericórdia de nós e perdoe e decida não nos destruir. E aí, meu irmão, que eu fico pensando, hoje, né, a gente olha e fala, ai, que bênção, né? Mas olha o que Jonas fala. Ah, Senhor, eu sabia, eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei em fugir para Tarse. Sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tire a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas estava chateado, porque o povo se converteu. Acho que é o primeiro profeta que faz uma mensaginha bem mequetrefe, mas por isso, né, que a mensagem não está no pregador, é a palavra. Então, meu irmão, quando o pastor convidar você para vir pregar, não fique com medo, porque a palavra não é você. Fique em paz. É a palavra que vai transformar. É o Senhor, é o que Ele está anunciando. E aí, que coisa mais linda, né? Aquele povo se converteu. Mas Jonas, ele está, às vezes, igual eu, que pensa assim, né? Aquele povo, aquela pessoa não merece perdão de Deus. Está tão perdido que esse aí não tem mais jeito. Esse aí, fez, agora está aí. Eu, às vezes, sou Jonas. Eu olho, o que adianta? Fez tal coisa, daí vai lá, se batiza. Glória a Deus, meu irmão. Por isso que a gente tem que ter o coração alinhado com o do Senhor, porque o nosso é podre. Nosso coração só quer destruição. Eu só quero quando é bom para mim. Né? Foi bom para Jonas ser liberto ali do peixe, ser salvo, ter essa segunda chance. Foi muito bom. Mas para Nínive ele não gostou. Ele preferiu falar assim, tire minha vida. Eu sabia que o Senhor ia ser misericordioso se eu pregasse, esse povo ia se converter, e o Senhor ia ter misericórdia dele. E agora está aí, o Senhor não vai matar eles. Mas, mesmo assim, ele tem essa conversinha ali com Deus, né? E aí, ele vai lá, digamos assim, num morro bem alto, né? E monta o acampamentinho. E aí, ele está lá, esperando, mas não, 40 dias vai
vai acontecer, ainda tem bastante tempo, né? Talvez eles dêem uma escorregada, e daí Deus, né? Ele vai mandar fogo, vai matar esse povo aí. Porque você acha que mudou? Mudou do dia para a noite? Capaz, né? Só acredito vendo, né? A pessoa fica. E aí Jonas estava assim, como eu às vezes, muitas vezes. E aí ele está lá sentadinho numa cabana que ele fez assim improvisada. E aí nisso nasce do nada, gente, uma planta assim, e traz um sombreiro, coisa mais linda. O Senhor faz isso. Ai, daí Jonas fica tão feliz, gente, com aquela arvorezinha que cresceu do dia para a noite e trouxe uma sombra tão, tão incrível para ele. Ele se sentiu assim, ai, tão feliz, tão maravilhado. Fala, meu Deus, ai, que coisa, olha aqui, ó. Eu estava aqui no meio do desertão, né, esse calor, o Senhor mandou essa árvore que trouxe um refrigério tão maravilhoso. E aí, depois, o Senhor enviou um verme, no outro dia, e mordeu lá a plantinha. E ela morreu. Essa árvore morreu, também do dia para a noite. E aí, o Senhor, aí Jonas fala de novo com o Senhor, né? E aí ele fala assim, no 4, versículo 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta em cima de Jonas, né? Que daí ele ficou lá todo feliz. Aí no 7, mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar o vento. E aí veio bem calor lá para Jonas, né? Aí ele fala assim, para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas, você acha que é razoável essa sua ira por causa da planta? É tão razoável até que quero morrer, Jonas fala. E o Senhor disse, você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e numa noite seguinte padeceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? E também os animais. Você viu, irmão? Ele ficou #chateado por causa da plantinha, que ele não plantou, que ele não regou. Mas a cidade inteira, ele não teve compaixão. Ele fala assim, como que o Senhor pôde? Olha só a plantinha tão maravilhosa. Mas e as pessoas? Que foram por elas que ele enviou o seu Filho amado. Foi por mim, foi por você, foi por aquela pessoa lá que você não gosta, sabe? Ore por ela. O Senhor ama muito essa pessoa. E Ele quer salvar ela. E quando essa pessoa se abrir para o Senhor, ela vai ser uma pessoa maravilhosa. E ela é tua irmã, ela é teu irmão. Lá no céu não vai ter divisão, tá? Para mim e para o irmão lá. Nós vamos estar todos juntos, em nome de Jesus. E aí, irmãos, interessante que esse livro, o autor não coloca como que ficou o fim, sabe? Mas é bem para mim. É bem para nós pensarmos hoje. Senhor, será que eu não estou dando valor para coisas, né? E não para as pessoas? Quando eu olho alguém, eu olho uma pessoa que é amado do Senhor, que o Senhor deu a vida dele por ela. Ou eu olho um rival, ou eu olho alguém que não gosta de mim. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? E ao mesmo tempo assim que quando Jonas fala que Senhor, né? Ele diz que eu sei que o Senhor é misericordioso e que muda de ideia. Não é que ele muda a sua palavra,
Mas só que a palavra dele diz sim que se a gente se arrepender, ele é fiel e justo para nos transformar e purificar o nosso pecado. Então, ele não vai contra a palavra dele. É uma condição. Se eu me arrepender, se eu pedir perdão para o Senhor, genuinamente, ele é fiel e justo para me perdoar. Ele é fiel e justo para perdoar aquela pessoa lá que a gente acha, essa aí não tem jeito. Tem jeito. Para o Senhor tem jeito. Mesmo que você pregue um sermãozinho bem mequetrefe, igual o Jonas ali. Porque a palavra do Senhor não é sobre nós. Nós devemos orar, pregar, dar bom testemunho. E pedir misericórdia do Senhor. Falar, Deus, se eu estou tendo esse coração, Senhor, desobediente, como o de Jonas, frio, perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Tira de mim esse coração, Pai. Eu quero ter o coração parecido com o teu, alinhado com o teu. Que a gente faça essa autoanálise e peça, Senhor, misericórdia. Sonda o meu coração. Sonda a minha mente. Sonda a minha palavra, o meu pensamento. Que eu possa me alegrar com o meu irmão que está aqui, Senhor. Me entristecer e chorar pelo que não está. Me dá um coração, Senhor, parecido com o teu. Perdoa os meus pecados. Perdoa todas as vezes, Senhor, que eu achei que eu sabia mais. As pessoas hoje brigam por ideias, deviam brigar com ideias, não com pessoas, mas as ideias fazem a gente brigar com as pessoas. Mas que o Senhor hoje nos purifique, que a gente ouça a voz dele e decida obedecer. Porque na obediência nós temos a aprovação do Senhor. E a recompensa virá. Se não for aqui, é na glória, né? E em nome de Jesus, quero convidar o pastor para a gente fazer uma oração. E eu convido vocês a lerem, tá? Em casa, são só 4 capítulos. Mas a palavra é muito maravilhosa, né, irmãos? Fala com a gente em momentos que a gente precisa e que ele nos ensine a não julgar Jonas, mas que ele seja um modelo, talvez, para a gente não seguir neste momento, né? Nessa fase dele. Amém. Vamos nos colocar de pé, amados. Jonas é o exemplo de como os nossos sentimentos podem nos privar dos milagres de Deus, de como as nossas emoções podem impedirem da gente viver e de sermos instrumentos do Senhor na vida de pessoas e do Senhor fazermos milagres nas nossas vidas. Por pouco, Jonas não viveu grandes milagres ali por conta daquele sentimento que estava no coração dele. E nós corremos esse risco. Nós vamos orar ao Senhor agora e depois da oração nós vamos cantar parabéns, porque tem irmãos fazendo aniversário no dia de hoje, nós vamos orar por eles também. Amém? Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pela santa palavra que recebemos nessa noite, pela vida da tua serva que ministrou, Senhor Deus. Pai, muito obrigado a Deus por essa exortação, Senhor Deus, por esse alerta que teu Espírito Santo nos trouxe. Ó Deus, nós queremos sinceramente, Senhor Deus, diante de Ti, pedir a Tua graça, porque precisamos. Nosso coração, muitas vezes, fica sujo e manchado pelo pecado, pela falta de amor, pela ira. Ó Deus, nós deixamos que situações do dia a dia, que pessoas, ó Deus querido, tragam peso ao nosso coração, e a gente não veja os Teus milagres, não sejamos milagre do Senhor na vida das outras pessoas. Mas nós oramos nesse dia, Pai, para que o Senhor mude, Pai, o nosso coração, a nossa mente, porque nós não queremos, ó Deus, permitir que as emoções e os sentimentos assumam o controle da nossa vida. Mas queremos ser guiados pelo Teu Espírito Santo, Pai,
Pai, como maridos que aqui estão, nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo. Como esposas aqui, que elas sejam guiadas pelo Teu Espírito Santo. Que os filhos sejam guiados pelo Espírito Santo. Que cada um de nós, que não seja as emoções que nos dominem, que não seja os sentimentos, que eles existam, ó Deus, e que haja espaço para eles, mas que nós sejamos guiados pelo Senhor, Pai. Que nós não permitamos, ó Deus, que passemos uma noite sem se falar, passemos um dia sem conversar. Ó Deus, tem misericórdia, que irmãos fiquem sem se cumprimentar, sem se falar, Senhor Deus, permitindo assim que o inimigo tome posse, tome terreno. Ó Deus, não permita que nós tenhamos que ser engolidos por peixes simbólicos, ó Deus, como Jonas que orou na minha angústia. Não permita, Senhor Deus, que a gente tenha que cair em angústia para lembrar, Senhor Deus, da Tua graça, mas que possamos nos arrepender antes, que possamos ser sensíveis ao Teu Espírito Santo. Ó Deus, que haja sensibilidade no nosso coração, como houve aos ninivitas, ó Deus. Os ninivitas ouviram aquela pregação, Senhor Deus, de Jonas, de poucas palavras, mas ouviram, acolheram e se arrependeram. Então, Pai, nessa noite nós oramos que nós possamos ter ouvidos como os ninivitas tiveram, dispostos a se arrepender, a nos vestir de pano de saco, a jejuar, a clamar ao Senhor pelos nossos pecados, a reconhecer diante de Ti as nossas faltas e falhas, e não justificar, Senhor Deus, os nossos pecados, mas nos arrependermos, ó Deus, confiando na Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa hoje e sempre. É a nossa oração, Pai, e a nossa certeza da Tua misericórdia e graça, e da transformação que precisamos em Ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Cadê o grupo de louvor, então?